Nesse vídeo eu vou ser bem direto e, enfim, eu não pensei em gravar esse vídeo, eu não sabia se seria uma boa falar sobre isso, mas depois dessa minha última semana eu realmente acredito que mais pessoas precisam entender a potência e a importância de você buscar tratamento se você tem TDAH. Eu vou esmiuçar a minha experiência pessoal em relação ao tratamento do TDAH, sendo diagnosticado, sendo uma pessoa que foi diagnosticada realmente tarde, com quase 30 anos, né? Eu fui diagnosticado aos 29, porém, por crenças pessoais, preconceitos que eu carregava comigo, uma autoestima extremamente baixa e, enfim, aquela cobrança que a gente tem de você precisa fazer aquilo por você mesmo, mas olhando e enxergando de uma forma totalmente errônea, eu deixei de me medicar e buscar o tratamento correto por um ano, né? E aí a consequência foi depressão, foi desilusão, né? Me tornei uma pessoa bem difícil de se conviver, porque eu dificilmente me sentia feliz e estava carregando a pessoa que vive comigo também para baixo por causa disso. Essa última semana, ela foi uma semana foi a semana que eu mais tive mudança interna na minha vida até hoje. Eu não me lembro, e olha que meu cérebro agora tá funcionando bem. Bem mais do que antes. Eu não me lembro de ter tido uma mudança nesse nível em tão pouco tempo. Então eu quero conversar com você. Você que tem TDAH, você que tem as suas dificuldades, que nós sabemos que todo TDAH tem. Eu quero esmiuçar para você o que pode acontecer, o que pode. Não vou dizer que é todo mundo que vai passar por isso, que todo mundo vai ter essa mesma experiência, mas isso pode acontecer com você, tá? Se você tiver essa sorte, porque eu acredito que é uma sorte, de fato, os efeitos que eu obtive só nessa primeira semana de uso. Bom, como eu disse, fui diagnosticado aos 29 anos, comecei de fato o tratamento agora aos 30, e eu comecei o tratamento com o Vyvanse, 30 mg, né, a menor dosagem. O psiquiatra tinha passado para mim. E bom, eu vou relatar para vocês de fato o que eu senti e o que eu estou sentindo, porque hoje, embora seja domingo, eu também estou medicado, né? É um remédio que você precisa tomar todo dia. Mas eu vou te dizer os efeitos que ele causou em mim, e eu vou falar para você os efeitos que eu senti mesmo depois que eu tinha ciência de que ele já não estava mais agindo no meu organismo, né? Pois bem, como eu disse para vocês, eu tenho TDAH. E como todo mundo está careca de saber, quem tem TDAH tem muitos problemas. Problemas organizacionais, problemas de foco, né, de atenção e principalmente muito ruído mental. Nessa semana fiz o uso do Vyvanse e o meu primeiro efeito que eu posso dizer para vocês foi o silêncio mental. Então eu lembro até o horário ao qual eu tomei o remédio, era por volta de umas 13h10, mais ou menos assim. E a primeira coisa que eu senti foi um silêncio mental, cara. Pra quem não sabe, quem tem TDAH, a gente tem uma dificuldade bem grande de ouvir, se ouvir, né? E como eu tive essa impressão? Eu tava no carro, indo pro meu serviço. Eu lembro o nome da banda que eu tava escutando uma música, eu lembro o nome da banda e da música, que é bem raro acontecer. Ainda mais quando é uma banda nova. O nome da banda é Father of Peace. O nome da música é Bleach. E eu tava ouvindo a música e eu reparei uma coisa. Que em nenhum momento ouvindo a música, eu ouvi outro pensamento. Eu estava totalmente focado em dirigir, mas ao mesmo tempo que eu estava focado em dirigir, eu estava compreendendo de fato o que eu estava escutando e prestando atenção na letra. Não tinha uma outra música por trás. Meu cérebro não correlacionou um riff que eles utilizaram, que
tava na mesma tonalidade, ou no mesmo ritmo, ou no mesmo campo harmônico de outras músicas, que era assim que eu ouvia música antes. Então, ouvir música para mim era algo realmente muito estimulante, era altamente estimulante, mas não da forma boa e correta, né? Eu simplesmente me perdia demais, porque vinham outras músicas, outros pensamentos na cabeça, né? Tanto que eu sou músico, mas abandonei a música há anos, porque sempre tive dificuldade de tocar com outras pessoas, enfim, se não fosse somente eu e o meu violão, dificilmente a coisa ia, né? Mas, voltando. Com esse silêncio mental, vamos mandar? Descansou, né? Vamos? E aí, bom, silêncio mental. Depois desse silêncio mental, eu não sei o porquê, mas meu cérebro, ele meio que começou a lembrar, desbloquear lembranças que eu nem... Cara, que não me vinham antes na cabeça. De situações que tinham acontecido, que eu havia me colocado como extremamente culpado. Tipo, você fez aquilo porque você é um vagabundo mesmo, você é um lixo, você simplesmente não queria nada com a vida naquela época, e enfim, era esse o entendimento que eu tinha da situação. Quando eu analisei de fato, meu cérebro, ele guardou tudo aquilo e me mostrou com o óculos do cérebro, que basicamente foi o que o Vivence se tornou. Ele se tornou um óculos do meu cérebro, né? Uma visão que não era aquilo. Eu estava entendendo a coisa de forma totalmente errada. E bom, nisso, obviamente, claramente, você vai ficar emotivo, você vai... Cara, sabe aqueles vídeos onde a pessoa é daltônica? E aí alguém vem e coloca um óculos nela pra ela ver as cores, e ela enxerga as cores pela primeira vez, assim. E ela se emociona. Ou quando aquela pessoa que não ouvia, ela coloca o aparelho e escuta a voz da mãe pela primeira vez. Era aquilo, sabe? E eu tava indo trabalhar, cara. E eu simplesmente senti um impulso que eu precisava registrar aquilo, eu precisava saber, eu precisava que as pessoas próximas de mim soubessem aquilo. E aí eu gravei um monte de áudio com minha esposa, falei coisas que ela sempre me cobrou pra falar, porque ela queria me entender. Que eu não conseguia, mas simplesmente eu tive um desbloqueio que eu não entendo ainda, mas eu falei, sabe? Enfim, depois disso, você tem o silêncio mental, você tem esse desbloqueio de lembranças e entendimento de que você estava sem tratamento, né? Então você estava sendo muito injusto com você, porque você estava se cobrando, né? Você estava, basicamente, você era um corredor com apenas uma perna, querendo o resultado de um corredor com duas, entende? Só que agora você recebeu a prótese que te permite correr como um corredor normal. Basicamente é isso. Então, agora sim você pode começar a analisar as suas condutas e colocar, olha, eu tenho ciência disso, eu tenho ciência do que eu preciso fazer, né? Então você precisa entender e fazer por onde para você não voltar aquilo que você era antes, né? Infelizmente tem muita gente que usa o TDAH como muleta. Ah, eu tenho TDAH e é isso. Tenho TDAH e acabou. Enfim, chegando no serviço, veio a terceira onda. Qual é a terceira onda? Cara, eu tive uma produtividade tão grande. Eu tive um foco tão grande que eu acho que em 3 horas, mais ou menos, foram mais ou menos umas 3 horas e meia,
Lembro que eu chego no serviço 3 horas, era por volta de umas 6h30. Não, acho que antes das 6. Já não tínhamos nada para fazer. Eu já tinha feito quase todos os pedidos, para quem não sabe, né? Eu também não falei. Eu trabalho como açougueiro aqui na Irlanda. E aqui a gente trabalha, a minha empresa faz cortes para restaurante, né? Então a gente não trabalha com o consumidor final. A gente trabalha com os restaurantes, né? E os pedidos já tinham ido embora. E eu parei assim, sabe, animado assim. Fui pra minha pausa, sabe, conversei com a minha esposa de novo, pro meu break. Eu não fui pro meu break e eu fui dormir, como eu sempre fazia, sabe? Eu simplesmente ia pro carro, deitava, eu acordava com aquela falta de disposição, sabe? Uma vontade de morrer praticamente, porque era muito difícil pra mim voltar da minha pausa. Porque a noite ficava um pouco mais difícil, porque a gente ainda tem que limpar o setor, né? Juntando com isso, os irlandeses não são um povo muito fácil, então eles brigam muito entre si, principalmente na empresa. Então era um ambiente que proporcionava para alguém que já tem problema de dopamina, você simplesmente, cara, você queria ligar o carro e ir embora. Mas não era o caso, né? Pelo contrário, a minha produtividade permitiu que o dia corresse bem, de modo que isso se manteve, sabe? Eu cheguei em casa, na volta, né? Eu venho de madrugada. Eu senti que o efeito já estava meio que passando. Mas eu não senti sono, eu sentia muito sono na volta de casa. Eu quase me acidentei já uma vez por isso. E... enfim, cheguei em casa. Eu tive a habilidade de rever o meu dia e lembrar o que eu tinha feito. Por quê? O que acontece? Eu, antes da medicação, você meio que... Eu tô falando por mim, tá? Eu sei que não é todo mundo que vai passar por isso. Mas antes da medicação, eu passava o meu dia no automático. A minha semana passava no automático. Se você perguntasse pra mim, Lucas, que horas que você fez tal coisa? Cara, eu não ia saber. Porque na minha semana era automático. Levanta de manhã, leva sua esposa pra trabalhar, volta, dorme até 1 hora antes de ter que sair de casa, sai de casa, vai trabalhar, volta pra casa, rola Reels no Instagram até 2, 3 da manhã, vai dormir. Essa era a minha semana, entende? Então, a medicação, ela permitiu que eu chegasse e analisasse o meu dia, né? Pô, eu fiz isso, isso e isso. E ali veio a quarta onda. Eu acordei no outro dia, eu confesso que eu fui dormir aquele dia um pouco ansioso, porque eu pensei assim, pô, eu vou dormir, será que essa sensação que eu tô sentindo, sabe, uma sensação de... Eu passei o dia feliz, cara, sabe, assim, não era tipo, nossa, estou radiante, mas sabe, uma sensação leve, porque o TDAH, a gente vive em constante atenção, a gente vive em constante agonia, né, e eu não senti isso. E aí eu fui dormir e eu, confesso, fiquei um pouco ansioso, pensando, nossa, eu vou acordar amanhã, esse efeito vai ter passado, será que eu vou voltar para aquele Lucas, né? Enfim, fui dormir, acordei e eu notei a primeira coisa, de cara, eu acordei, quando eu levantei, quando eu abri os meus olhos, eu acordei, tá? Eu não abri os meus olhos e começou uma onda de pensamentos e tudo mais, e vontade de continuar na cama, não, eu abri os meus olhos e eu acordei, de fato. Levantei, fiz toda a minha rotina, escovar os dentes, lavar o rosto, olhei para minha esposa, conversei com ela. A gente foi conversando o caminho todo, levando ela pro serviço. Beleza, voltei pra casa, olhei e haviam coisas pra fazer, né? Coisas que geralmente a gente deixava pro final de semana, né? Tipo, uma louça que você precisa lavar, ou alguma coisa, você leva um copinho aqui assim, até que chegar na sexta-feira, né? Aí você fala, bom, vou deixar essa montanha de louça pra lavar no sábado e no domingo. Vou deixar a roupa
para lavar no sábado e no domingo. Vou deixar para varrer a casa, para limpar no sábado e no domingo. Ou seja, antes era só, sabe, tarefas e por acúmulo mesmo. Os dois cansados, mas da minha parte eu não tinha força, sabe? Aí eu cheguei em casa, olhei, eu ainda não tinha tomado o remédio, porque você precisa calcular o tempo para você, que nem eu queria que durante a semana o meu tempo de maior foco fosse no trabalho, porque é onde eu quero render mais. Então eu tomo de acordo aonde eu acredito que a curva do hiperfoco vai acontecer, né? Essa é a instrução, pelo menos. Então eu ainda não estava medicado. Eu olhei a louça, eu olhei a roupa para lavar, eu vi o sofá que precisava arrumar, eu vi umas coisas. Eu simplesmente fiz. A hora que eu pisquei, eram 10 horas e já estava tudo feito. Ali eu parei e pensei, bom, e agora o que eu preciso fazer? Né? Tipo assim, não no sentido do que eu preciso fazer, mas o que eu posso fazer com esse tempo? E ali depois de 10 horas, tinha feito tudo. Eu lembrei de projetos que eu tinha, que simplesmente eu não dei andamento, que estavam salvos no meu computador. Eu falei, vou dar uma olhada, né? Olhei, analisei, vi coisas em todo aquele momento, eu olhando, eu analisando e vendo que o Lucas de antes, que estava seguindo aqueles projetos, não era mais o Lucas de agora. Então, coisas eu joguei fora, coisas eu mantive. E esse canal é uma resposta a isso, né? Então, assim, eu sei que esse não vai ser o melhor vídeo do mundo. Esse não vai ser... Meu intuito aqui não é ser um coach ou algo do tipo. Nem... O meu intuito é conversar com quem tem esses sintomas, tá? E fazer com que essa pessoa entenda que muitas vezes, cara, a resposta para o que você quer, ela realmente está no tratamento, sabe? Eu sei que é meio idiota você falar isso, né? A mesma coisa de falar, nossa, muitas vezes a Coca-Cola tá dentro da garrafa, mas é que você precisa... A gente tem essa dificuldade de começar as coisas, principalmente quando a gente já sofreu muito com desilusão e tudo mais, fica mais difícil ainda, né? Então, o intuito desse canal, eu não vou só falar sobre TDAH, nem nada do tipo. Tem outras coisas que eu gostaria de falar, né? Inclusive, até um primeiro vídeo aqui, eu quis fazer um vídeo para ajudar quem tem interesse de migrar para o Canadá e tudo mais, mas o intuito desse canal é mostrar para as pessoas que nesse mar de hipocrisia que a gente vive em relação a bem-estar, que é onde todo mundo transparece, está super legal, é mostrar que a sua situação ela não é única, que você não está sozinho nisso, né? E que sim, cara, tem uma luz, sabe? Você só tem que... Cara, mesmo que você não queira, eu dei um passo sem querer. Eu não queria ir atrás do remédio. Eu não queria agora ir atrás de psicólogo. Eu não queria. E muitas vezes ainda penso, mas você precisa pôr o pé, velho. Você precisa dar esse passo. Porque depois que você toma esse impulso, a coisa parece que vai, sabe? Eu sei que ainda é cedo para dizer quais são os efeitos longínquos, né? Os efeitos a longo prazo, o que isso vai influenciar na minha vida de fato, né? Mas eu precisei gravar esse vídeo para falar já as minhas impressões do tratamento já na primeira semana, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu estou medicado. O efeito que eu senti, né? Aquele efeito bom que eu senti na primeira vez que eu tomei, ele não é pra sempre. Tanto que agora eu não tô assim, nossa, estou feliz. Não, mas você tem aquela energia para fazer as coisas, né? Até as coisas mais chatas. Cara, ontem eu cortei a grama do jardim, cara.
E eu não tinha o equipamento necessário para fazer isso. Eu tinha um green que eles usam aqui para fazer desenho, para você fazer desenho em jardinagem, né? Mas que eu comprei erroneamente pensando que dava para fazer isso. Eu fiz dar certo, eu cortei a grama. Algo extremamente chato, algo extremamente ruim, porque eu tinha que agachar, que as costas, doía as costas, inclusive minhas costas estão doendo hoje. Mas eu fiz até o final, sabe? E sabe qual que é o melhor? Depois que eu olhei aquela graminha baixa, algo aconteceu. Que não acontece quando eu fazia algo me esforçando demais e finalizava aquilo. Eu não sentia prazer, eu sentia alívio. Eu ficava, nossa, consegui fazer essa bosta. Tô falando assim porque é assim, velho. TDAH é assim. Quando a gente termina uma coisa, vocês olham e falam, nossa, que lindo. Aquilo foi horrível pra gente. Aquilo ali enfiasse uma faca nos nossos olhos, mas não forçasse a gente a fazer aquilo. Sabe? A gente se forçar a fazer uma coisa e ela sai bem feita, pra gente aquilo não é recompensador. Aquilo ali é a tortura. Entende? Quando eu olhei aquela grama baixinha, eu falei, putz, isso aqui ficou bom, hein? Caçamba, isso aqui ficou top. Olha, ficou legal, ficou baixinho. Eu consegui fazer com um equipamento que nem é pra isso. Eu lembrei, eu mexo muito no meu carro, né? Eu mesmo. Mas eu mexo não porque prazer e tudo mais, porque aqui na Irlanda é caro. Então, tipo, e já aconteceu de ficar sem carro, é horrível. Todas as vezes que eu tinha que mexer no carro, era essa sensação, cara. É horrível você saber que, tipo, se eu não arrumar aquilo, o carro não vai andar. Como é que eu vou trabalhar? Como é que minha esposa vai trabalhar? Sabe? Depois que eu arrumava um problema, minha esposa falava, nossa, você é muito inteligente. Nossa, você aprendeu a mexer no carro, você tá aprendendo mecânica sozinho. Sabe? Um cara que saiu do zero. Eu ouvi aquilo, e aquilo pra mim era desesperador, porque eu queria correr, cara. É horrível. Eu não queria mexer, eu queria pegar aquele carro e tacar no rio aqui, se eu pudesse. Mas agora eu lembro disso e eu fico orgulhoso de mim, de fato, sabe? Me dá um prazer falar assim, pô, o cara que tava no Brasil antes, que era desastrado, não conseguia fazer nada. E tudo que ia fazer, assim, se não fosse algo realmente que eu gostasse, saía meia boca. E eu falei, não, olha, eu realmente, eu arrumo o carro sozinho, né? Eu sei a mecânica, eu sei a tipagem do motor, eu sei aonde pode ser que pode estar dando um problema. Se eu precisar de uma manutenção rápida só para o carro andar, eu sei fazer, sabe? O cara que... Entende? E aí eu parei e pensei, não, isso é bom e me deu uma felicidade, sabe? Eu tô até pensando assim, nossa, cara, quando você vai quebrar de novo? Pra eu te arrumar e sentir essa dopamina pela primeira vez de, porra, arrumei, né? Uma coisa difícil. E eu tava hiper focado em fazer aquilo, né? Então, assim, eu peço perdão pelo vídeo longo, peço perdão pelo áudio também, né? Como eu falei, outra coisa que a gente tem tendência de fazer é esperar o momento perfeito, o equipamento perfeito. E por muito tempo eu fiz isso e nunca saiu nada do lugar, porque na minha cabeça, se não tivesse com tudo ali, não saía. Infelizmente o microfone ainda não chegou. Eu comprei um microfone, o Bluetooth, né? Eu tenho um microfone muito bom que eu uso em casa, que foi o que eu usei para gravar o vídeo do Canadá e tudo mais, mas o externo eu não tenho. Então vocês vão ficar com o microfone do iPhone, que eu acho que não é ruim, né? Mas vai sair o barulho do vento no fundo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Terminando meu passeio aqui agora, indo pro carro. E até a próxima e se mantenha forte, cara, tá? Você não tá sozinho.